Boa noite, bem-vindo a este vídeo. Esta é a leitura bíblica diária. Meu nome é Marcelino Araújo. Hoje é dia 3/9/2016. Você que costuma receber meus vídeos de leitura bíblica diária, hoje atrasou um pouco. São 23 horas agora e 2 minutos. Hoje tivemos um dia cheio, porém abençoado. Mas ainda é dia 3 e estou gravando então a leitura bíblica diária, que hoje será feito em Deuteronômio capítulo 19, 20 e 21. Seja muito bem-vindo. Quando o Senhor teu Deus desarraigar as nações, cuja terra te dará o Senhor teu Deus, e tu as possuíres, e morares nas suas cidades e nas suas casas, 3 cidades separarás no meio da terra que te dará o Senhor teu Deus para possuíres. Preparar-te-ás o caminho, e os termos da tua terra que te fará possuir o Senhor teu Deus, dividirás em 3, e isto será para que todo homicida se acolha ali. E este é o caso tocante ao homicida que se acolher ali, para que viva aquele que por engano ferir o seu próximo, a quem não odiava antes. Com aquele que entrar com o seu próximo no bosque para cortar lenha, e pondo força na sua mão com o machado para cortar a árvore, e o ferro saltar do machado, do cabo, e ferir o seu próximo e este morrer, aquele se acolherá a uma destas cidades e viverá. Para que o vingador do sangue não vá após o homicida quando se enfurecer o seu coração e o alcançar por ser cumprido o caminho, ele tire a vida, porque não é culpado de morte, pois o não odiava antes. Portanto, te dou ordem, dizendo: 3 cidades separarás. E se o Senhor teu Deus dilatar os teus termos, como jurou a teus pais, e a ti te der toda a terra que disse daria a teus pais, quando guardares todos estes mandamentos que hoje te ordeno, para cumpri-los, amando ao Senhor teu Deus e andando nos seus caminhos todos os dias, então acrescentarás outras 3 cidades além destas 3, para que o sangue inocente não se derrame no meio da tua terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança, e haja sangue sobre ti. Mas havendo alguém que odeia seu próximo, lhe arma ciladas, e se levanta contra ele, e o fere mortalmente, e se acolhe a alguma destas cidades, então os anciãos da sua cidade mandarão buscá-lo, e dali o tirarão, e o entregarão na mão do vingador do sangue, para que morra. E o teu olho não perdoará, antes tirarás o sangue inocente de Israel, para que bem te suceda. Não mudes o limite do teu próximo, que estabeleceram os antigos na tua herança, que receberás na terra que te dá o Senhor teu Deus para a possuíres. Uma só testemunha contra alguém não se levantará por qualquer iniquidade, ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que cometeu. Pela boca de 2 testemunhas, ou pela boca de 3 testemunhas, se estabelecerá o fato. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém, para testificar contra ele acerca de transgressão, então aqueles 2 homens que tiveram a demanda se apresentarão perante o Senhor diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. E os juízes inquirirão bem, e eis que, sendo a testemunha falsa, que testificou falsamente contra seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão, e assim tirarás o mal do meio de ti. Para que os que ficarem o ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer tal mal no meio de ti. O teu olho não perdoará, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Quando saíres a peleja contra teus inimigos, e vires cavalos e carros, e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. E será que quando vos achegardes a peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á: ouvi, ó Israel, hoje vos achegais a peleja contra os vossos inimigos. Não se amoleça o vosso coração, não temais, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos, para salvar-vos.
Então os oficiais falarão ao povo, dizendo: qual é o homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Vá e torne a sua casa, para que porventura não morra na peleja, e algum outro a consagre. E qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Vá, torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro a desfrute. E qual é o homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vá, torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro homem a receba. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual é o homem medroso, de coração tímido? Vá, torne a sua casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta como o seu coração. E será que quando os oficiais acabarem de falar ao povo, então designarão os capitães dos exércitos para a dianteira do povo, quando te chegares a alguma cidade para combatê-la, apregoar-lhe-ás a paz. E será que, se te responder em paz e te abrir as portas, todo o povo que se achar nela te será tributário e te servirá. Porém, se ela não fizer paz contigo, mas antes te fizer guerra, então a sitiarás. E o Senhor teu Deus a dará na tua mão, e todo homem que houver nela passarás ao fio da espada. Porém, as mulheres e as crianças e os animais e tudo que houver na cidade, todo o seu despojo tomarás para ti, e comerás o despojo dos teus inimigos que te deu o Senhor teu Deus. Assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem das cidades destas nações. Porém, das cidades destas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, nenhuma coisa que tem fôlego deixarás com vida, antes destruí-las totalmente. Aos heteus, aos amorreus, aos cananeus, aos perizeus, aos heveus, aos jebuseus, como te ordenou o Senhor teu Deus. Para que não vos ensinem a fazer conforme a todas as suas abominações que fizeram a seus deuses, e pequeis contra o Senhor vosso Deus. Quando sitiares uma cidade por muitos dias, pelejando contra ela para tomar, não destruirás o seu arvoredo, colocando nele o machado, porque dele comerás, pois que não cortarás, pois o arvoredo do campo é mantimento para o homem, para empregar no cerco. Mas as árvores que souberes que não são árvores de alimento, destruí-las-ás e cortá-las-ás, e contra a cidade que guerrear contra ti, edificarás baluartes, até que esta seja vencida. Quando na terra que te der o Senhor teu Deus, para possuí-la, se achar um morto caído no campo, sem que se saiba quem o matou, então sairão os teus anciãos e os teus juízes e medirão a distância até as cidades que estiverem em redor do morto. E na cidade mais próxima ao morto, os anciãos da mesma cidade tomarão uma novilha da manada que não tenha trabalhado nem tenha puxado com o jugo, e os anciãos daquela cidade trarão a novilha a um vale áspero que nunca foi lavrado nem semeado, e ali naquele vale degolarão a novilha. Então se achegarão os sacerdotes filhos de Levi, pois o Senhor teu Deus os escolheu para o servirem e para abençoarem em nome do Senhor, e pela sua palavra se decidirá toda a demanda e todo o ferimento. E todos os anciãos da mesma cidade mais próxima ao morto lavarão as suas mãos sobre a novilha degolada no vale, e protestarão e dirão: as nossas mãos não derramaram este sangue, e os nossos olhos não o viram. Sê propício ao teu povo Israel, que tu, ó Senhor, resgataste, e não ponhas o sangue inocente no meio do teu povo Israel, e aquele sangue lhe será expiado. Assim tirarás o sangue inocente do meio de ti, pois fará o que é reto aos olhos do Senhor. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e o Senhor teu Deus os entregar nas tuas mãos, e tu deles levares prisioneiros, e tu entre os presos vires uma mulher formosa à vista, e a cobiçares, e a tomares por mulher, então a trarás para a tua casa, e ela rapará a cabeça, e cortará as suas unhas, e despirá o vestido do seu cativeiro, e se assentará na tua casa,
e chorará seu pai e a sua mãe um mês inteiro. E depois chegarás a ela, e tu serás seu marido, e ela tua mulher. E será que se te não contentares dela, e a deixarás ir à sua vontade, mas de modo algum a venderás por dinheiro, nem a tratarás como escrava, pois a tens humilhado. Quando um homem tiver duas mulheres, uma a quem ama, e outra a quem despreza, e a amada e a desprezada lhe derem filhos, e o filho primogênito for da desprezada, será que no dia em que fizer herdar a seus filhos, o que tiver não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo ao filho da desprezada, que é o primogênito. Mas ao filho da desprezada reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver, porquanto aquele é o princípio da tua força. O direito da primogenitura é dele. Quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedecer à voz de seu pai e à voz de sua mãe, e castigando eles, lhes não der ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciãos da sua cidade, e à porta do seu lugar. E dirão aos anciãos da cidade: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dar ouvidos à nossa voz. É um comilão e um beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. E tirarás o mal do meio de ti, e todo Israel ouvirá e temerá. Quando também em alguém houver pecado, digno de juízo de morte, e for morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Amigo que ouviu esta leitura, termina aqui a leitura bíblica diária de hoje. Deus abençoe, fique na paz, se inscreva neste canal, comente, compartilhe e fica na paz. Até o próximo vídeo, até a próxima leitura bíblica diária. Tchau!